Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de assistência ao paciente em situação de urgência e emergência. Eu sou o professor enfermeiro João Lucas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alteração do nível de consciência, né? Continuando a parte do sistema neural desse paciente, né? É importante ressaltar que todo profissional da área de saúde, né, ou que atua na área de urgência, para ser mais específico, ele precisa entender que eles têm que saber que o paciente vai ter alterações no nível de consciência, tem a função de entender quais são essas alterações do nível de consciência, né? E como que ele vai proceder com o paciente que tiver com o nível de consciência alterado. O que é a definição de consciência? O que seria consciência? Bora lá. Consciência é a capacidade do indivíduo de conhecer a si mesmo e ter noção do meio que o cerca, interagindo com este e com o examinador, ou seja, aquele que promove ali aquela comunicação. Quando não tem isso, então alteração desse nível de consciência. E as causas mais comuns do nível de consciência, de alteração desse nível de consciência, né, são divididas em duas estruturas, digamos assim, em duas formas, né? Temos lesões estruturais, como o caso de algum tipo de trauma, vascular, como é o caso do AVC, infecciosas, no caso de metastáticas, no caso de algum tipo de câncer, por exemplo, crise convulsiva, pós-cirúrgico, por exemplo, né? E temos ainda as causas sistêmicas, que são mais comuns no caso de metabólicas, né? O aumento ou a queda de algum padrão metabólico, hipóxias, né? No caso de ausência ou alteração do padrão de oxigenação, tóxicas, onde a gente tem aí um aumento de algum tipo de substância, drogas, um dióxido de carbono, por exemplo, álcool. Então, a gente tem duas causas diferentes, né? Por lesões estruturais, alguma lesão no nosso organismo, ou causa sistêmica, né? Alguma lesão no sistema, na verdade, alteração no sistema, né? Bem uma lesão. É claro que uma causa sistêmica, ela pode levar a uma lesão estrutural? Pode, mas a gente pode dividir primeiramente em duas etiologias mais comuns, digamos assim, tá certo? Primeiramente, pessoal, quando a gente vai classificar aí o nível de consciência, tem que observar, né? O paciente está o quê? Ele está alerta, ele está sonolento ou letárgico, ele está em estado de obnubilação, por exemplo, ele está com torpor ou estupor, ele está em coma. Como que está esse meu paciente? Né? Então, ele está alerta, né? Ele está acordado com resposta adequada que a gente pergunta. Ele está sonolento ou letárgico, ele está sonolento, acorda quando é chamado e responde apenas a perguntas, mas responde as perguntas normalmente. Ele está num estado de obnubilação, né? Uma sonolência um pouco mais profunda, responde as perguntas quando a gente faz ela em tom mais alto, né? Ou após algum tipo de estímulo. Ele está em estado de torpor ou estupor, uma sonolência muito profunda, responde parcialmente a algum tipo de estímulo doloroso, né? Ele abre os olhos ou emite algum tipo de grunhido. Lembrando que, apesar de a gente falar muito de estímulo de dor, hoje o termo correto seria estímulo por pressão, porque nós não queremos causar nenhuma dor ao nosso paciente, mas é um meio de avaliação. Então, é estímulo por pressão, apesar de usar muito ainda estímulo de dor, tá certo, pessoal? O paciente está em coma, ele não abre os olhos, ele nem emite sons verbais, mesmo sobre estímulo, ou seja, literalmente ele está apagado, ele não tem nenhuma reação com o ambiente. Nós podemos avaliar, né, a alteração do nível de consciência através de uma escala. A mais comum é a escala de coma de Glasgow, né? Ela vai determinar uma função cerebral. Ela é medida por meio de score, tá? Pontuação, né, para ficar mais preciso. Ela permite a avaliação neurológica seriada por meio de alguns tipos de movimentos, de condições do paciente. E os componentes da ECG, pessoal, muito cuidado. Temos dois tipos de ECG. ECG na parte da neurologia, escala de coma de Glasgow. ECG na cardiologia, eletrocardiograma. Então, muito cuidado com as siglas, tá? Nós temos duas siglas iguais que identificam coisas diferentes, né? Na neurologia, escala de coma de Glasgow. Na cardiologia, eletrocardiograma, tá certo? Então, a avaliação da escala de coma de Glasgow, vamos tentar avaliar melhor resposta ou abertura ocular,
melhor resposta verbal, melhor resposta motora, tá certo, pessoal? Na avaliação do paciente no XABCDE, nós vamos avaliar a parte neural em D, né, onde já tem incapacidade do paciente ou a resposta neural do nosso paciente. Avaliando a responsividade do paciente, ele está alerta, ele está com sonolência, como está o tupor, o como desse paciente, né? Na vítima de trauma, estabilizar a cabeça, né, e colocar o colar cervical ou imobilizar esse paciente é a primeira coisa, mas não podemos esquecer da avaliação neural desse paciente. Verificar a responsividade, né? Como que está esse paciente? Faça perguntas de fácil entendimento. Quem é você? O que você está fazendo aqui? O que aconteceu, né? Você está me ouvindo? Você está bem? Fale comigo. E nunca, fale comigo, né? E nunca, pessoal, nunca induzir a resposta do seu paciente. Você está bem, né? Você respondeu para o paciente. Então, muito cuidado. Dê tempo para responder. Até essa dificuldade de resposta do paciente, ela pode indicar para você que ele está confuso, que ele está com algum déficit neurológico, né? Ele não responde, mas emite sons, emite grunhidos. Será que ele está tentando responder ou literalmente está totalmente confuso, né? Quando o paciente ele está totalmente em coma ou bem toporoso, por exemplo, libera vias aéreas, vão partir para outros cuidados com o paciente, né? Quando o paciente ele libera sons, automaticamente as vias aéreas são liberadas. Ele consegue aí emitir algum tipo. Claro que não, o que permite ainda a gente liberar um pouco mais, manualmente, digamos assim. Mas se o paciente está comunicativo com você, as vias aéreas estão liberadas. Então, vamos poder realizar um controle manual de vias aéreas, onde eu vou abrir ou expandir padrão de vias aéreas, né? Não podemos usar algum meio mecânico, como é o caso das cânulas, né? Como a cânula de Gendel ou a máscara laríngea, por exemplo, em alguns casos, certo? Mas lembrando que a máscara laríngea é um suporte avançado. Para desobstruir vias aéreas, pode ser que a gente realize uma aspiração, se o caso for um caso de apenas secreção. Podemos usar uma pinça, lembrando que se for um objeto, muito cuidado para não induzir esse objeto mais para dentro, tá certo, pessoal? E, mais uma vez, nunca colocar a mão na boca do paciente. O paciente não tem dente, é um RN, é uma criança, né? Beleza, mas lembrando, uma varredura no máximo com o dedo mindinho e muito rápido. E cuidado, se você pode também induzir ou fazer com que esse objeto ou secreção ela vá mais para nas vias aéreas, impedindo então aí uma resposta desse paciente, tá? A gente já falou um pouquinho sobre ventilação, né? A importância da ventilação, da circulação, a ausência da circulação, né? Se não tem perfusão. E a gente tem que estar agora, nesse momento, a incapacidade ou o déficit neurológico. Aplicar, então, a escala de coma de Glasgow, né? Ela vai determinar a função cerebral e é de suma importância para uma sobrevida desse paciente, né? Então, a gente vai avaliar a abertura ocular ou a melhor abertura ocular, a melhor resposta verbal, a melhor resposta motora. Na última atualização da escala de coma de Glasgow, pessoal, além de tudo isso, a gente vai verificar também reflexo pupilar, né? Verificar como está aí a abertura pupilar desse paciente. Então, eu vou ter reflexo em ambas as pupilas, então tá beleza, né? Se eu não tiver reflexo em uma das pupilas, eu tenho um tipo de lesão. Se eu não tiver reflexo em nenhuma das pupilas, a lesão é mais severa ainda. Então, eu vou, além de avaliar a melhor resposta ocular, a melhor resposta verbal e a melhor resposta motora, eu vou verificar também o reflexo pupilar. A escala de coma de Glasgow, ela tem uma variação em média de 15 a 3, onde o score máximo seria aí 15. Claro que, em alguns casos, 3 seria o paciente que realmente está muito ruim, mas nós podemos ter também casos que a gente chama de não testáveis, onde eu não consigo efetuar ou não consigo testar. Eu não consigo verificar a resposta ocular, eu não consigo testar a resposta verbal e eu ainda não consigo testar a resposta motora, né? Normalmente, score menor que 8 indica uma lesão cerebral grave, de 9 a 12 uma lesão moderada,
E de 13 a 15, uma lesão mínima, tá? Certo, pessoal? Então, para deixar bem claro. E detalhe, lembra que eu falei do reflexo pupilar? Naquele caso, quando o paciente tiver com reflexo em ambas as pupilas, então beleza, está com os dois reflexos, então eu tenho 0, digamos assim. Se ele tiver com reflexo em apenas uma pupila, eu vou pegar esse score e subtrair por 1. Então, eu tive um score de 7, por exemplo. Ele não tem reflexo em uma das pupilas, eu vou pegar 7 e subtrair ainda mais 1. Então, o score final vai ser o quê? 6. Agora, se o paciente não tem reflexo em nenhuma das pupilas, o meu score, por exemplo, foi 8, e ele não tem nenhuma das pupilas, em duas pupilas sem reflexo, eu vou subtrair 2. Então, 8 menos 2, eu tenho um score 6. Então, além de aplicar a escala de Coma de Glasgow, pessoal, vocês também vão aplicar e verificar o reflexo pupilar. O final do score da escala de Coma de Glasgow, menos, ou no caso aí, se não for nenhum, mais o valor aí do reflexo pupilar. Se as duas têm reflexo, mais 0, digamos assim. Se uma não tem reflexo, menos 1. Se nenhuma tem reflexo, menos 2. Isso tem que estar muito evidente para vocês, tá certo? Então, após aplicar a escala de Coma de Glasgow, por exemplo, pessoal, fazer uma avaliação secundária no paciente. Lembrando que sempre em toda avaliação pode acontecer aí de ter uma modificação no nível de consciência. Então, uma avaliação secundária seria identificar lesões ou problemas não identificados na avaliação primária por meio de uma interpretação dos achados na verificação, dos sinais vitais, exame físico na história do paciente. Mais uma vez, ressaltando, o estado neural desse paciente pode mudar a qualquer instante. Então, às vezes, reaplicar essa escala é importante. Lembrar, pessoal, verificar sinais vitais, exame físico, a história desse paciente. Nunca esqueça da frequência ventilatória, frequência cardíaca, pressão arterial, a temperatura. Ela pode, por exemplo, causar uma convulsão no caso de uma criança, tá bom? E tudo isso tem a ver com o estado neurológico. Por exemplo, no caso da temperatura, a convulsão vai acontecer devido a um aumento da temperatura, o que vai fazer com que a função neural do paciente entre em colapso, digamos assim. Então, a avaliação neurológica, né, ela permite avaliar a função motora e sensitiva, presente ou na ausência de fraqueza, a perda de sensibilidade nas extremidades, seria uma condição neurológica do paciente. Paciente, estou fazendo um aperto que você sente esse aperto, como que tá, né? O paciente ele pode ter uma parestesia, né, que seria uma sensação cutânea subjetiva, que é, por exemplo, frio, calor, formigamento, uma pressão, que são vivenciadas espontaneamente na ausência de uma estimulação. O paciente está sentindo isso mesmo sem ser estimulado. Nós temos uma paresia, né, que é uma perda discreta da forma muscular, ou uma paralisia moderada, né? Nós temos uma paraplegia, que seria uma perda severa ou completa de movimento, ou de tônus muscular, tá certo? Principalmente nas extremidades inferiores e nas porções superiores do tronco. Então, aí já é uma perda, um dano neural um pouco maior, principalmente dano em caso de acidente, trauma, onde a gente vai ter uma lesão na medula desse paciente. Voltando à parte neurológica, que é a parte pupilar, né? Examinar a pupila, né? Para verificar se ela tem o mesmo tamanho ou se tem uma reação à luz, né? Quando eu levo uma incidência luminosa naquele paciente, eu tenho uma retração pupilar ou não, né? Eu levei a luminosidade, já teve uma contração pupilar, né? Tem que avaliar. A pupila tem uma simetria, ambas estão no mesmo tamanho, elas estão dilatadas ou contraídas. Como que estão as pupilas? Temos que avaliar. Então, lembrar sempre que a história do paciente tem que ser o mais ampla possível, né? Eu vou verificar na forma de ampla, né? Alergia, medicamentos, passado médico, líquidos, alimentos ingeridos, né? Ambiente, a cena, tudo que aconteceu naquele momento. Lembrar que tudo o que aconteceu vai trazer para você um prognóstico e uma possibilidade de tratar melhor seu paciente. E pensando nisso, pessoal, lembrar sempre que aplicar a escala de Coma de Glasgow é de suma importância. Verificar a condição neural do paciente é de suma importância. Entendam a escala de Coma de Glasgow. Entendam o que é uma alteração do nível de consciência do nosso paciente, para que você consiga, então, prestar o melhor atendimento a este paciente. Certo?
Então, assim a gente encerra mais esse conteúdo. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Um abraço.